Boa noite e shalom a todos os queridos e amados irmãos nesta noite, em nome de Yeshua. Queridos irmãos, com alegria mais uma vez aqui estou para poder transmitir mais uma reflexão, mais uma mensagem, trazer mais um ensinamento a todos aqueles que fazem parte da minha página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, aqui pelo Facebook e também pelo meu canal no YouTube, também intitulado Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Antes de começar esta live, eu gostaria de falar sobre o assunto. Hoje estarei falando sobre o seguinte: Yeshua realmente, ele aboliu as leis, as instruções dadas por Deus a Moisés para formar a nação de Israel? Esta é uma pergunta que nós vamos respondê-la no decorrer desta reflexão. Quero iniciar também esta transmissão anunciando aqui o sorteio desta maravilhosa obra, esta Bíblia, a Bíblia Judaica completa, que será feito aqui ao vivo, no próximo domingo. Eu estarei sorteando ela no próximo domingo. Uma Bíblia excelente, uma Bíblia fantástica, uma Bíblia maravilhosa, uma Bíblia de couro, uma Bíblia de capa flexível, não é aquelas Bíblias de capa dura. Uma Bíblia com uma tradução, uma linguagem em português, mas traduzida por um judeu que acreditou na messiandade, né, de Yeshua, que Yeshua é o Messias. Então, é uma Bíblia fiel aos originais. Shalom, meu querido e amado irmão João Carlos, que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua. Então, esta Bíblia, ela será sorteada para todo aquele que, de uma maneira bondosa, de uma maneira amiga, de uma maneira espontânea, quiser participar deste sorteio, enviando para o meu Pix, né, para o meu nome aí, uma quantia de apenas R$10, né? A gente já está anunciando aí, já tem alguns dias, e agora no próximo domingo se encerra. Eu vou fazer o sorteio aqui ao vivo pelo Facebook e o ganhador vai receber ela lá no seu endereço. Amém? Então, será uma bênção para quem receber e também para mim poder, né, ajudar, poder colaborar com todos os que sempre participam aqui. É uma maneira de abençoar e também de me socorrer, pois estou precisando de um socorro devido a um problema com um veículo meu, né, que vai ficar um preço assim elevado. Então, para isso, eu estou fazendo essa ação entre amigos para ter aí esse socorro. Então, que o Eterno abençoe a todos. E nós vamos aqui fazer a exposição. Queridos, eu gostaria muito de ler alguns versículos aqui do Evangelho de Mateus, né? Matitiarro. As Bessorá de Matitiarro. Capítulo de número 5 e o versículo de número 17. Mas, antes, meus irmãos, de ler, eu gostaria de fazer uma introdução. Depois eu leio. Olha, meus queridos, um dos textos mais usados nos púlpitos das igrejas, nos cursos de teologia, para poder validar, falar, né, que Jesus, ele aboliu a lei. São diversos, né? São diversos textos usados pela teologia, pelos teólogos, né, cristãos desse sistema religioso, para poder falar que Jesus aboliu a lei. E geralmente é usado as cartas de Paulo.
os ensinamentos de Paulo. Aonde Paulo, ele fala, né, Shaul, o nome dele real, verdadeiro, dentro do seu original, ele fala sobre a lei do pecado e não sobre a Torá. Onde ele fala, às vezes, de uma lei que pode ser traduzida não pela Torá, mas por tradições humanas. Leis estas que o próprio Yeshua não aceitou. O próprio Yeshua não seguiu. O próprio Yeshua não foi favorável. Por quê? Porque eram preceitos de homens, né? Por exemplo, a tradição dos anciãos de lavar as mãos, Netlat Adai, foi cobrado de Yeshua. Por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Por quê? Né? E Yeshua, ele não seguiu aquilo, e ele falou que o que entra, não é o que entra, mas o que sai da boca do homem que contamina o homem. Então, ali ele estava falando claramente, né, que não seguiria aqueles preceitos, porque aqueles preceitos eram preceitos de homens. Muitas das vezes, Shaul também fala sobre esta verdade, sobre este contexto. Os acréscimos colocado e acrescentado como sendo parte da lei de Deus para o seu povo, né? Não são parte da Torá, não são parte dos ensinos fundamentais deixados por Deus e dados a Moisés. Então, são acréscimos, são coisas que foi acrescentada pela tradição rabínica ao longo dos anos. Então, às vezes, Paulo fala contra essas tradições. Ele fala contra, às vezes, não a lei dada por Deus a Moisés, porque essa é inviolável, insubstituível, intocável. E então ele fala, muitas das vezes, assim. E os teólogos, dentro da sua teologia cristã, muitas das vezes ensina com base nestas coisas. Sem contar também que, ao se traduzir as Bíblias do original hebraico para o português, pelo padre João Ferreira de Almeida, houve muitos equívocos na interpretação e muitos equívocos de tradição e tradução, né? Devido à sua tradição católica, apostólica, romana e devido à sua, vamos dizer assim, forma de interpretar. Foi feita, então, uma tradução para o português que não foi fidedigna ao que realmente consta nos originais. Então, foi muito usado, as cartas de Paulo foi muito usado para contradizer, para rechaçar, para poder, de uma maneira assim, ser usada contra a verdade de que a Torá é eterna. Então, com estes preceitos, com estas coisas que foram criando e colocando, por exemplo, irmãos, dentro de Romanos 10:4, você acha um equívoco muito grande, aonde foi traduzido, muito mal traduzido, para o português, o versículo que o fim da lei é Cristo. Dentro do original, a palavra fim não quer dizer de forma nenhuma término, ponto final, acabar. De maneira nenhuma. A palavra ali, dentro do original, ela quer dizer finalidade. O fim da lei é Cristo. Foi traduzido assim,
mas lá está escrito algo, né, que quer dizer a finalidade, o objetivo, a meta, né, da Torá, ou a meta dos ensinos que Deus deu a Moisés é Cristo, ou seja, é Yeshua, é o Mashiach. Então, dentro de Romanos 10:4, escrito, né, pelo apóstolo Shaul, pelo Shaliach, né, Shaul. Queridos, então, só este versículo já é um exemplo muito grande para vocês verem de equívoco de tradição, de erro de tradição. E sem contar outras coisas, né? Outras coisas que foi acrescentada, outros versículos que foram deturpados. E aí acaba que as pessoas realmente acreditam que Jesus, ou Yeshua, ele veio trazer um fim para a lei chamada a lei de Moisés. E não é bem assim. Então, meus queridos, vamos entender bem essa questão. Uma outra coisa também, que roda, né? Ronda, circula os púlpitos, os livros, as literaturas dentro da igreja, as literaturas cristãs. É o seguinte, a expressão, a lei de Moisés. Queridos, Moisés não tem lei. Deus é quem deu tudo o que Moisés recebeu para o povo de Israel, com a finalidade de formar uma nação. Um conjunto de regras civis, cerimoniais, né, religiosas, espirituais, sociais, enfim. Uma constituição para um reino. Um padrão de vida para um povo, para uma nação. E as expressões de dentro, né, da Torá, daquilo que as pessoas chamam de a lei de Moisés, é que a Torá é eterna. Então é muito interessante, importante nós entendemos isso. Então não existe esse negócio de a lei de Moisés. A lei não é de Moisés. A lei é de Deus dada para Israel através de Moisés. Moisés foi o condutor. Moisés foi o percussor. Moisés foi aquele que fez mediação, foi o mediador entre Deus e o povo de Israel. Então não existe esse negócio essa expressão, ela está muito equivocada, a lei de Moisés. Outro equívoco, a expressão lei. Lei não exprime de forma nenhuma o que realmente consta no original para a palavra traduzida como lei. Dentro da originalidade aparece a palavra Torá. E o que significa Torá? Torá significa instrução, ensino do Criador. Então, quando se fala a lei de Moisés, está se referindo às instruções do Criador. Um conjunto de instruções, de ensinamentos padronizados, a fim de padronizar a vida de um povo, o povo de Israel. Então, essa é a introdução para nós entendermos bem. Agora, quem é a pessoa mais capacitada? Quem é a pessoa ideal para responder a pergunta da noite? Jesus, Yeshua, realmente aboliu a lei de Moisés? Ou a Torá? Quem é? É o próprio Yeshua. Yeshua não está aqui, fisicamente falando, conforme ele esteve há mais de 2000 anos atrás, para poder nos responder. Mas graças ao Eterno, o Pai o instruiu a nos deixar a resposta
Basta eu e você ler com atenção. E aonde está a resposta? Nós vamos ver a resposta da boca do próprio Yeshua dentro das Escrituras, dentro da Brit Hadashah, né? Que significa aliança renovada, ou nova aliança, pode-se dizer assim, né? Que é aquilo que as pessoas chamam de um Novo Testamento. Agora eu vou ler o texto que eu estava para ler. Matitiarro, capítulo 5, a partir do versículo de número 17. Aqui está a resposta, não minha, não de nenhum outro homem. A resposta do próprio Filho de Deus, do próprio Salvador, do próprio Yeshua, que é a pessoa ideal para nos responder esta pergunta que é necessário ser compreendida. Por quê? Porque é esta questão de que acusam ele, né? Que essa é uma acusação gravíssima. Esta é uma acusação gravíssima. A acusação de que ele, Yeshua, o Filho de Deus, ele veio para abolir a lei de Deus. Que ele pôs fim na lei, a lei de Moisés. Que agora ele inaugurou um período chamado período da graça. Essa é uma acusação gravíssima. Agora vamos ver. Olha o que ele diz. Não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Então já está respondido a pergunta. Quem diz assim, olha, a lei acabou e entrou o período da graça. Jesus trouxe a graça. Quem usa Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo, está extremamente equivocado. E esta falácia das pessoas é desmentida pelo próprio Yeshua. Pelo próprio Yeshua, quando ele diz aqui, não pensem que vi abolir a Torá ou os profetas. Ele reitera a sua palavra, ele reforça a sua palavra, ele confirma a sua palavra, dizendo assim, não vim abolir, mas vim completar. Pronto. Dentro do original aqui, meus irmãos, foi traduzido, né, para o grego, que não é o original. O grego nunca foi original das escrituras, nem de Antigo Testamento, e nem do Novo, nem do Taná, e nem da Brit Hadashah, dos escritos nazarenos. Nunca foi. O grego foi uma tradução, a Septuaginta, feita tardiamente, a mando de um rei, por 70 sábios judeus, que transcreveram, né, transliteraram, traduziram a Bíblia do original, os textos originais, para o grego. Então, aparece aqui, até mesmo dentro do grego, dentro aqui deste texto, tem a palavra original, foi traduzida de uma maneira que vem nos mostrar qual é a realidade disso aqui. A palavra aqui é plerosai. O que significa plerosai? Plerosai significa tornar pleno, completar. Então, o que Yeshua está falando? Eu não vim para abolir a Torá e nem os profetas. Eu vim para tornar pleno. Ou eu vim para plenificar, para completar. Olha que interessante. Eu tenho aqui um copo com bastante água. Este copo tem água para matar a minha sede. Mas tem uma coisa nesse recipiente e com essa água não está completa. A obra que Deus fez através dos profetas, principalmente através de Moisés no Sinai, foi a de nos trazer, para a humanidade, vamos dizer assim, parte da sua obra, que seria completa, que seria plenificada,
que se tornaria plena somente com a vinda do prometido por ele lá em Gênesis 3,15. Que nasceria da semente da mulher, nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ali está, dentro da Torá, Bereshit, Gênesis 3,15, a primeira referência e promessa à vinda do Mashiach, de Yeshua. Então, com o passar do tempo, esta obra de Deus, assim como esta água, ela foi atingindo os patamares até chegar aqui. Para ser preenchida por Yeshua. Com a vinda dele, o que ele veio fazer? Ele veio tornar pleno. Ele veio completar. Ele veio completar a obra até não ter mais espaço e não estar completo. Não precisa fazer mais nada. Yeshua veio fazer isso aqui, ó. Ele veio tornar a obra do Pai plena. Sendo ele o Messias, o Salvador, o Redentor, o Remidor de todo aquele que nele crê, dos gentios que não tinha a Torá, dos gentios que não entendia a Torá, dos gentios pagãos, dos gentios, dos goim, sem Deus, sem luz, sem esperança na terra, e para todo o povo também, Yehudim, judeu. Ele é o Mashiach, e ele é o Salvador. Então, o que ele veio fazer? Ele veio tornar plena. Ele veio para plenificar, ele veio para completar, complementar a obra do Pai, o Eterno. Aí a teologia pega versículos isolados, faz uma péssima, uma porca tradução do original e dissemina pelo mundo inteiro, dizendo que Jesus veio para abolir a lei do Pai eterno, a lei eterna do Pai eterno. Não. Yeshua veio para plerosai, plenificar, tornar plena a obra do Pai, a fim de que, tudo estando pleno, completado, sua sede seja saciada. Sede de salvação, sede de perdão, sede de vida eterna, sede de justiça, sede por direito a uma vida abençoada de comunhão com o Pai, o Eterno. Então é isso que Yeshua veio fazer. Continuando o texto para a gente encerrar. Olha bem, o que ele diz. Não pense que vim abolir a Torá aos profetas, não vim abolir, mas vim tornar pleno, vim plenificar. Sim, em verdade vos digo a vocês que até que os céus, isso aqui é importante demais, eu queria muito comentar isso aqui com vocês nessa noite. Até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iud, o traço, né, menor dentro do alfabeto hebraico, nem um iud, conforme diz aqui, nem um traço, né, o iud, primeira letra do alfabeto, traço, né, o hífen, os tracinhos que existem dentro do alfabeto hebraico, que é o menor, a menorzinha das letras de dentro do alfabeto. Nem o iud, nem um traço da Torá passará, não até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Então, Yeshua toma aqui, irmãos, a figura de uma coisa importantíssima. A figura da natureza, das leis da natureza. Ele diz aqui, enquanto existir céu e terra. Olha o que diz no versículo, até que os céus e a terra passem. Ou seja, enquanto existir o céu, enquanto existir a terra, toda a Torá, todos os ensinos do Pai, que dizem que ele aboliu, ele diz aqui, não passará.
Então, irmãos, eu te pergunto, é muito simples entender. É muito simples. Os céus que agora cobrem a nossa cabeça, que foi os mesmos céus que cobriam a cabeça de Yeshua, seus Talmidim, um dia, passaram? Não. A terra onde pisamos, a qual moramos, na qual ele esteve um dia e nós estamos hoje, passou? Também não passou. Então, sendo assim, o que o texto aqui diz? Não passou também os ensinamentos em vigor da Torá, da lei de Moisés, como você quer chamar. Então, o que nós concluímos com isso? Que este negócio de que Jesus, Yeshua, de 6, aboliu, pôs um fim na lei de Moisés, nas leis que Deus deu ao povo de Israel através de Moisés, que isso é simplesmente uma mentira. Isso é simplesmente uma conversa fiada. Isso é um equívoco romano, greco-romano, porque a teologia greco-romana, ela veio para ser infiel a Deus, o esposo, o marido. E isso, meu irmão, está escrito em Apocalipse 17, aonde este sistema de interpretação, esse sistema religioso é comparado como uma meretriz, adúltera e infiel que se prostitui com os reis da terra. É isso que esse sistema romano, greco-romano, fez com as escrituras, montando um esquema religioso para dar continuidade aos seus fins começado lá no passado, com a rebelião de Inácio de Antioquia e com a oficialização deste sistema começado por Inácio de Antioquia, pelo imperador que supostamente converteu, entre aspas, porque a conversão dele foi de fachada, foi uma mentira. Ele se converteu a esse sistema que ele criou, que ele permitiu que viesse à tona e que ele oficializou como religião oficial de Roma com finalidades políticas. Ele montou esse esquema e ele foi muito inteligente. E o império que estava caído, fracassado, revigorou-se com base neste esquema montado. Só que este esquema foi longe demais. Então, meus amados e queridos irmãos, aqui está essa figura que eu e você precisam entender. Aonde Yeshua fala, enquanto existir os céus e a terra, de maneira nenhuma, né, passará as minhas palavras sem que tudo isso aconteça. Agora, de onde Yeshua tomou isso? Ele não falou nada dele mesmo, irmãos. Jesus, Yeshua, tudo que ele falou, ele extraiu das escrituras, daquilo que as pessoas chamam Antigo Testamento, do Tanar, da Torá ou dos profetas. Agora, olhe para você ver de onde Yeshua tirou isso aqui, de que a Torá é eterna. Olha como ele foi fiel ao Pai. Olha como ele desmente esta falácia de que ele veio para abolir a Torá. É só você ler Jeremias 31, a partir do versículo 31. Olha o que diz. Passo a ler. Eis que estão chegando dias, diz Adonai, quando eu farei uma nova aliança com a casa de Israel. Aqui Deus estava falando da aliança que ele faria com o povo, sem quebrar a primeira, sem desfazer da primeira. É como uma pessoa que casa, um homem que casa com uma mulher, e passa-se 25 anos. Ele quer fazer as bodas de prata. Não porque o seu casamento acabou e ele vai casar de novo. Não. Ele quer reafirmar o seu amor para com a sua esposa 25 anos depois. Então ele faz ali a cerimônia de bodas de prata, aonde eles vão, faz uma reiteração dos votos matrimoniais perante o Eterno e perante as pessoas, mas sem abolir
desfazer daquele voto anterior que já tinha sido feito. Então, Deus está falando aqui, eis que vem dias, diz Adonai, quando eu farei uma nova aliança. Não quer dizer que a aliança antiga quebrou, ou foi substituída, ou caiu em desuso, e agora é antiquado. Não. Uma nova aliança, uma aliança renovada, um renovo da aliança. Com a casa de Israel e com a casa de Judá, com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que tomei pela mão e tirei da terra do Egito, porque eles violaram a minha aliança, ainda que eu, da minha parte, tenha sido com um marido para eles, diz Adonai. Pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz Adonai. Porém a minha Torá dentro deles, e as escreverei no seu coração. Qual é a diferença? A lei estava de fora, escrita em pedras, escrita em pápiros, escrita em pergaminho. Ele falou que através de Yeshua, da conversão da Techuvá real, genuína e verdadeira, as leis seriam internalizadas, elas passariam a estar dentro do coração do indivíduo através da pessoa bendita do seu espírito, que ele colocaria para morar dentro de nós. Por isso que Shaul Hachalia diz 1 Coríntios 3, 17, 6, 19 também, que nós somos templo do Espírito. Em Atos tem um versículo que fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então ele habita somente no templo que ele fez, e o templo que ele fez é eu e é você. Então, esta nova aliança foi feita com sangue, e ela é através do Espírito, que coloca a Torá, as leis, as instruções de Deus, dentro do indivíduo, através do poder do Espírito, da morada do Espírito no homem e na mulher que se entrega ao Eterno através do arrependimento sincero e genuíno. Continuando. Porém, minha Torá dentro deles e as escreverei no seu coração, serei seu Deus, eles serão meu povo. Nunca mais nenhum deles ensinará o seu companheiro, membro da sua comunidade, ou o seu irmão, dizendo, conheça Adonai, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque perdoarei seus pecados, deles não mais me lembrarei dos seus pecados. Louvado seja o Eterno por isso. Agora, olha que importante. Olha de onde Yeshua tirou a palavra que ele citou de que de maneira nenhuma, enquanto existe céu e terra, enquanto durarisse essas leis, né, do céu, da terra, a Torá estaria em vigor. Está aqui no versículo 35 em diante. Isto é o que diz Adonai, aquele que dá o sol como luz para o dia, que ordena as leis para a lua e para as estrelas, a fim de promover luz para a noite. Olha aqui que metáfora linda. Que agita o mar até que as suas águas rujam. Adonai Tsevaot é o seu nome. Se estas leis desaparecerem de minha presença, diz Adonai, então a descendência de Israel deixará de ser uma nação em minha presença para sempre. Isto é o que diz Adonai. Se o céu acima puder ser medido, e os fundamentos da terra puder ser sondado, então eu rejeitei toda a descendência de Israel por tudo que eles fizeram, diz Adonai. Enquanto existir as leis do universo, que regem o universo, guiando tudo, conforme sempre guiou, irmãos, a Torá estará em vigor. É muito interessante, é muito importante nós compreendemos isso. Nós entendemos esta verdade. E entendendo isso, não adianta eu apenas falar, não, eu acredito, eu tenho que assumir.
eu tenho que viver. Eu tenho, então, que passar a obedecer. É um erro muito grave da teologia romana, da teologia cristã, ensinar para os seus membros e formar a mentalidade religiosa das pessoas com base nessa teologia mentirosa de que Jesus pôs um fim na lei e agora nós estamos no período chamado a graça. Que o Eterno tenha misericórdia e que o Eterno ajude a todos os irmãos cristãos a compreender que isso é uma mentira. Então, meus irmãos, eu encerro esta live e desejando que o Eterno abra os olhos, abra a mente, o coração de todos aqueles que puder, em cima dessa terra, enquanto é tempo. Que o Eterno abençoe a todos no nome de Yeshua. Amém.